Começou Vida de Startup, uma produção original Neofeed. Eu sou o Rodrigo Loureiro e nesse programa aqui a gente não conta só história bonita, a gente traz os perrengues, as histórias inusitadas. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui Anderson Chamon, cofundador do PicPay, plataforma de serviços financeiros para empresas e também para pessoas físicas. Tem mais de 35 milhões de clientes ativos. No ano passado, faturou 2,9 bilhões de reais. Anderson, seja muito bem-vindo ao Vida de Startup. Obrigado, um prazer estar aqui falando com você. Maravilha. E se você quiser assistir esse programa novamente ou os outros programas do Neofeed, você pode acessar o nosso site www.neofeed.com.br. Os programas vão estar lá. Anderson, vamos começar pelo começo, então. Me conta aqueles perrengues que eu já ouvi que você até ficava observando os usuários usando o PicPay. Como é que é isso? Mas me conta a história desde o começo. Bom, vamos lá, falar de perrengue no PicPay acho que é um assunto bem fértil, tem bastante história para a gente contar e puxar aí do passado. Para começar, assim, eu acho que... Bom, vamos voltar lá em 2012, o PicPay ele nasceu como uma empresa de pagamentos. A gente queria resolver um problema muito simples das pessoas, na minha opinião, que era fazer com que os pagamentos, que naquela época eram totalmente fragmentados, uma hora você pagava com dinheiro, outra hora com cartão, outra hora com cheque, que na época tinha cheque. A gente tinha uma visão muito simples, uma hipótese muito simples, que era que o smartphone, quando estivesse popular, a gente conseguiria criar uma experiência única para as pessoas conseguirem pagar qualquer que fosse a situação de pagamento. Então, foi assim que o PicPay surgiu, foi assim que a história começou a ser contada. Isso em que ano? Isso em 2012. A ideia do PicPay nasceu no dia 8 de janeiro de 2012, num domingo, e no dia 9 a gente já estava trabalhando eu estava desenhando um mockup para mostrar para o nosso desenvolvedor, para provar para ele, quer dizer, para perguntar para ele se ele conseguiria desenvolver aquele produto que a gente tinha pensado ali. Todo mundo muito empolgado ali, teve a ideia, já vamos começar, né? É que a gente era meio empreendedor, meio fazendo muitas coisas, a gente tinha construído 8 negócios antes do PicPay, a gente estava sempre pensando em coisas novas, eu sempre pensava em coisas novas. Algumas coisas que me incomodavam, eu sempre pensava assim, pô, será que incomoda mais gente? Será que isso é um problema de muita gente? E o PicPay foi uma derivação dessa que... E aí todo mundo se empolgou, todo mundo gostou muito da ideia na época. Só que o grande desafio, o primeiro perrengue que a gente teve, tá ligado a isso, tá conectado ao fato de a gente ter nascido muito cedo. Pagamentos pelo celular não era um negócio na época, não tinha... O Apple Pay não existia, não tinha o WeChat Pay que a gente conhece na China. Uhum. É fácil hoje pensar que tudo você consegue fazer pelo celular, tudo você paga pelo celular. Mas na época não, na época o smartphone tinha nascido em 2007. O Uber, por exemplo, tinha nascido em 2010 aproximadamente, longe de estar no Brasil ainda. Então, não era um negócio comum. As pessoas não estavam acostumadas a usar o celular no dia a dia para fazer pagamentos, para fazer várias coisas, na verdade. Fora a confiança também de você fazer um pagamento pelo celular, né? Você colocar o seu dinheiro ali para transacionar pelo celular. Exatamente. Então, a gente estava ali construindo uma categoria nova. E construir uma categoria nova envolve mudar hábitos. A gente estava mudando os hábitos das pessoas. É muito diferente construir uma empresa, uma startup, quando você vai fazer algo que já existe melhor, algo que as pessoas já sabem como funciona, já sabem o que é. Ah, beleza, está fazendo um produto melhor, vou conhecer seu produto. Não que seja mais fácil, mas é um desafio bem diferente. Construir uma categoria nova é um desafio bem diferente. Então, a gente estava ali mudando hábitos das pessoas, convencendo elas a experimentar aquele produto, e essencialmente a gente estava construindo um ecossistema de dois lados. No final, para o PicPay dar certo, precisava ter alguém aceitando o PicPay e alguém pagando. Uhum. Nada disso existia. Então, a gente precisou construir as duas coisas. E lá atrás era muito desafiador fazer isso. E aí eu me lembro que o primeiro choque de realidade com essa característica, com essas características do PicPay, foi na hora de buscar investidor. A gente procurando investimento, porque, óbvio, a gente não dava nenhum dinheiro, a gente precisava de investimento para conseguir fazer isso acontecer. A gente estava num cenário ali, também para dar um pouquinho mais de cor, né, do contexto do momento, a gente é de Vitória, completamente fora do eixo Rio-São Paulo. Então, o movimento de VC, de Venture Capital, de investidor anjo, era muito pequeno no Brasil ainda, quem dirá em Vitória. Atrapalha não ser do eixo Rio-São Paulo? Naquele momento, eu diria que atrapalhou. Era mais desafiador, porque não tinha a cultura de investimento, não tinha um case de sucesso em Vitória ou no Espírito Santo de uma empresa investida por alguém que deu resultado. Fora do Brasil, e no Brasil e em São Paulo já tinha algumas coisas. A palavra startup eu nem sabia o que era. O termo fintech nem existia. Assim, fintech eu conheci em 2015, quando alguém me falou, está vindo... As fintechs estão vindo aí. Eu pensei, o que é uma fintech? Aí eu fui entender que era uma fintech. Ah, beleza, fintech é a gente. É o que a gente está fazendo. Então, vamos. Então, não se me preocupar com isso. E aí, o que a gente tinha que fazer, conversando com os nossos investidores, potenciais investidores, era convencer de que o smartphone daria certo. Se você pegar nosso pitch, 70% do nosso pitch deck na época era falando assim, cara, acredita que o smartphone vai dar certo.
Acredita que vai estar no bolso de muita gente e quando isso acontecer, as pessoas vão mudar o jeito de fazer pagamentos do dia a dia e aí o PicPay é um grande alavancador para isso. Então, esse foi um grande desafio no começo, ligado a isso. Mudar a cabeça das pessoas, né? Isso. E aí, conectado a esse fato de mudança de hábito, tem uma história que é uma que é meio icônica, mas foram várias delas que, se a gente puder falar, eu falaria várias delas, mas uma que é bem icônica é que construindo hábito, construindo um produto novo, você não sabe como as pessoas usam. Você constrói e fala, beleza, isso aqui eu acho que é desse jeito, eu uso desse jeito, eu quero que elas usem desse jeito. Só que não tinha nenhum insumo. E naquela época o PicPay era muito pequeno, tinha, sei lá, 10 pessoas que faziam transação por dia. Eu conhecia todas pelo nome, que eu passava o dia inteiro dando F5 no nosso painelzinho que a gente tinha lá das transações. Falava, pô, a transação aconteceu e tudo mais. Passava o dia inteiro fazendo isso. Vocês tinham quantos usuários? Na época, por dia, eram 10 pessoas pagando. Então você sabia o nome, a foto, de todo tudo. mundo. E aí eu sabia onde eles iam, porque tinha os estabelecimentos lá que aceitavam o PicPay, eu sabia onde eles iam. Eram muito espaçados esses pagamentos, obviamente. E eu ia para esses lugares, sentava lá, especialmente no Café Bambu, que é o primeiro estabelecimento a aceitar PicPay. Olha só. Que é de um grande amigo meu de Vitória, ele apostou na ideia. E o café dele tem uma galera bem mais ativa tecnologicamente falando, que é mais aberta a isso. Uhum. E eu passava a tarde sentado lá, esperando aquelas pessoas que eu sabia que mais ou menos naquele horário fariam um pagamento, para eu ficar olhando como é que elas usavam o PicPay, como é que elas usariam. No cantinho. No café ali, trabalhando com o meu computador e esperando a pessoa chegar. Quando ela chegava, meu coração até disparava, porque eu sabia quem era o pai, ela vai pagar com o PicPay. É quase um primeiro encontro, né? Você ficava ali... Ela não sabia que eu estava ali. Aí a pessoa chegava, consumia e no final ela ia pagar e eu queria ver aquela experiência, que você podia pagar de algumas formas, escaneando o QR Code, você podia digitar o valor, encontrando o Café Bambu por geolocalização, então eu queria ali ficar observando e era muito emocionante, ao mesmo tempo era um aprendizado muito grande, ficar ali acompanhando as pessoas. O que você percebeu naquela época, assim? Porque você ficava observando as pessoas... Você observou pessoas que pegavam um aplicativo e não conseguiam usar? Muito, muito. Porque é um desafio muito grande, se você olhar, elas não estão acostumadas a fazer aquilo. Então, você tem um monte de fricçãozinha no meio do caminho. O que eu faço? Qual tela eu aperto? Pra você ter ideia, até o nome do PicPay. PicPay vem de Picture Payment. A gente precisava ser literal sobre o nome para explicar que era uma foto que você tira com o seu smartphone no QR Code. As pessoas não sabiam o que era um QR Code. Então, tinha muita fricção no meio do caminho. Então, essas idas ajudavam muito, geravam muito insight. Às vezes eu via as pessoas não conseguindo pagar, eu ficava muito frustrado. A pessoa tirava, tentava, não deu certo esse troço não. Dá vontade de ir lá e falar assim, não é assim, ó, vem cá, eu te ensino. Dá vontade de ir lá, mas aprendia muito com aquilo e aquilo gerava interações novas no produto para a gente ir evoluindo e conseguindo resolver nossa caminhada ao longo do tempo, que foi bastante desafiadora, especialmente por causa do fator de que as pessoas não conheciam. E era um hábito completamente novo. E pegando esse gancho também de ter nascido muito cedo, que eu acho que boa parte dos nossos perrengues que eu posso falar aqui estão conectadas, a gente também estava num vácuo regulatório muito grande. Se olhar, não tinha o que é um arranjo de pagamento que nasceu em 2013, uma instituição de pagamento que foi depois oficializada pelo Banco Central. Não existia nada, né? Não existia nada disso. Eu lembro que meus amigos me perguntavam, mano, esse dinheiro que tem aqui no PicPay é o quê? É uma conta corrente? É um banco? Eu falo, cara, não tenho a menor ideia do que é. Eu sei que tem um banco de dados aqui que tem o seu nome e um valor. Aparece para o seu valor, você consegue usar esse valor. Eu descobri há pouco tempo atrás o que era uma fintech, agora calma aí que eu vou descobrir isso também. Exatamente. Então, eu não sabia nem que o regulador potencial era o Banco Central. A gente era... Um outro fator também, eu sou outsider do mercado financeiro. Eu não sou do mercado financeiro. Isso, naquele momento, foi uma vantagem, na minha opinião, muito grande. Porque eu não sabia o que não dava para fazer. Eu não sabia o que era proibido fazer. Os nãos eu não tinha, eu só fazia, a gente só fazia. E aí, nesse ponto desse vácuo regulatório, que a gente precisava fazer muita gambiarra ali para poder fazer aquela experiência para o nosso cliente ali dar certo, colocou a gente em situações bem interessantes. Assim, uma transação que a gente tinha, que foi uma das que fez a gente ter muita tração lá atrás, foi o que a gente chama de peer-to-peer. Peer-to-peer é um ancestral do Pix, se você for olhar. Sim. Naquela época você só conseguia fazer TED ou DOC. Tinha DOC, demorava D+1. E TED custava R$10 em média, mais ou menos, pra você fazer um TED. E o peer-to-peer que a gente criou, ele permitia que as pessoas conseguissem mandar dinheiro para uma outra pessoa, independente da conta bancária que ela tivesse. Se eu sou correntista de um banco A, ele poderia ser correntista de qualquer banco, e eu poderia mandar aquele dinheiro de graça para ele, e ele resgatava aquele dinheiro e mandava para a conta bancária dele. Então, era uma camada, quase uma camada em cima do sistema de pagamentos brasileiro, que a gente construiu ali, que emulou, de certa forma, o que o Pix faz. E era 24/7, enfim, todas as características que o Pix tem hoje.
E aí, para fazer essa mágica funcionar, pô, te mandei R$10 aqui, chegou no seu PicPay. Você fala, não, quero mandar pro meu banco. Você manda e cai lá no dia seguinte, tinha um monte de coisa para acontecer por trás. E uma das gambiarras que a gente fazia, que hoje eu chamo de gambiarra, com todo o carinho do mundo... Que, Mas assim, acho que toda startup já fez alguma gambiarra ali, né? É normal. Sem isso você não anda, você não vai em lugar nenhum. Uma das gambiarras é que, assim, quando um cliente, quando um usuário resgatava um dinheiro para a conta bancária e fosse um valor muito pequeno, eu não ia pagar R$10 de TED da conta do PicPay para fazer aquelas transações acontecerem. Sim. Então, a gente ia no banco, ia numa agência bancária, colocava dinheiro nos envelopes e colocava dentro dos caixas para depositar o dinheiro do PicPay. Quer dizer, o dinheiro não era do PicPay, não vinha conta PicPay, mas um dinheiro depositar na conta do usuário daquela transação de resgate que ele fez. Vocês faziam quase um trabalho de um office boy ali. Exatamente. A gente tinha motoboys, parava os motoboys para ir nas agências. E a gente era expulso das agências. Porque quando a gente chegava lá, muitas transações eram picadas, tinha que colocar moeda. E moeda não entra naquela máquina que você coloca o dinheiro. Então a gente tinha que ir para a boca do caixa. Então a pessoa que ia lá, o motoboy, às vezes a gente que ia lá, ficava 3 horas travando a boca do caixa, fazer todos os depósitos de cada usuário que estava fazendo um resgate. Então ali. Quem pegou fila no caixa naquela época, a culpa era sua. Posso dizer que sim. Não sei se pegava porque eles expulsavam a gente antes de dar muita fila. A gente tinha que fazer amizade com outro gerente de outra agência para conseguir, enfim, fazer aquela transação acontecer, para aquela mágica acontecer. E eram muitas transações. Começou a ficar grande, começou a ficar com volume relevante, e aí sim, virou um grande desafio. E a gente ficou fora do SPB, do Sistema de Pagamentos Brasileiro, até a chegada do Pix, que foi 2021, 2020 mais ou menos, um pouco antes, na verdade, quando a gente foi autorizado como uma instituição de pagamento regulada pelo Banco Central, e aí sim, agora hoje você encontra o PicPay numa conta destino possível que você consegue fazer. Mas antes disso a gente não existia, então a gente estava completamente fora desse cenário, vamos dizer assim, do cenário regulatório do Brasil. E Anderson, deixa eu te perguntar, eu fiquei sabendo também que vocês tiveram um perrengue com o investidor. O que aconteceu? Bom, vamos lá, essa questão do investidor, de novo, conectada sempre a essa história que eu estou colocando aqui, muito de ter nascido muito cedo. A gente falava muito internamente que a gente tinha certeza que se a gente morresse, porque acabou o nosso oxigênio, porque não tinha mais dinheiro, alguém ia fazer isso. O mundo ia se transformar para pagamentos pelo celular, o mundo ia mudar para mobile. Essa interface nova, ela era imparável. E a gente ficava muito mordido se isso acontecesse. Uhum. E a gente tinha um desafio constante ali nos primeiros anos de vida, que era de conseguir investimento. A gente não dava dinheiro. Então, a gente queimava para pagar desenvolvimento, para poder as coisas continuarem sendo feitas. E a gente continuar ali tentando, apostando e pivotando o produto para chegar no famoso Product Market Fit, que uma hora a gente acabou conseguindo encontrar. E aí, nesse processo todo, também para dar um pouco de cor assim, do cenário, a gente esgotou completamente as possibilidades de investimento. A gente pegou dinheiro com todos os amigos possíveis que podiam dar dinheiro para a gente. Nosso dinheiro acabou completamente, a gente estava completamente quebrado, sem nada. Pegamos dinheiro com o banco na época, e inclusive com sogra de amigos. Imagina o cenário de um churrasco de amigos, você pegar dinheiro com sogra de amigo. Aí você sogra de amigo. Então, passou a sogra, acabou. Então, a gente estava naquele limite, a gente falou, cara, a gente não vai conseguir, a gente não, é o que a gente tem. Depois de determinada data, a gente vai morrer, vamos encerrar, vamos desistir, vamos abandonar. E aí eu acho que tem uma etapa, um episódio que simboliza bem essa fase, esses 3 primeiros anos do PicPay, que foi quando a gente conseguiu o nosso primeiro investimento relevante, que foi com o banco original. Uhum. A gente estava ali conversando com vários potenciais investidores, vários bancos também estavam interessados na gente, mas muito lento, muito moroso, as coisas não andavam. E aí esse oxigênio foi acabando. E aí eu lembro que no dia que a gente conseguiu não é que no dia que a gente conseguiu, na verdade, um namoro já aconteceu há bastante tempo, só que a gente foi acabando o oxigênio. Então, no dia que a gente conseguiu, de fato, assinar aquele primeiro contrato, o primeiro investimento relevante da vida do PicPay, que ajudaria a gente a passar de fase, a gente estava no cartório, eu e meus 2 sócios, assinando o contrato, que era, no momento, ali, o contrato mais importante para a gente, e na hora de pagar o reconhecimento de firma, pô, pega aí R$40 aí, pagar aqui. Pô, bicho, não tem não. Ah, pega aí, pô, não tem não. Caraca, ferrou. Então, vamos atravessar a rua, foi cada um no caixa eletrônico no seu banco, ninguém tinha dinheiro também, no banco também. Nossa. Aí voltamos pro cartório e ligamos para um amigo. Aí um amigo falou, pô, você tem 50 conto para emprestar pra gente, cara? Não, tem sim. Aí eu me lembro desse momento, que assim, quase uma memória fotográfica que eu tenho daquele negócio, numa avenida movimentada, ele parou o carro, esticou o braço com R$50, a gente pegou nossos R$50 ali, que seria os R$50 que mudaria a gente... Olha só. Não que mudou, mas é um que simboliza bem esse desafio tão grande que foi para conseguir mudar de etapa, mudar de fase no PicPay. Não, é um perrengue ali curioso, né? Sim, a gente fecharia uma semana depois, se aquilo não tivesse acontecido. Teria que mandar todo mundo embora. A gente tinha data, cara, uma semana depois a gente fecharia. Nossa, que curioso. E deixa eu te perguntar, passado esses perrengues, o PicPay cresceu muito, né? Atingiu o break-even, né, recentemente.
Me conta agora, quais são os próximos passos do PicPay para o ano que vem, né? A gente está terminando esse ano agora. Para o ano que vem, o que vocês estão planejando de novidades e tudo mais? Tá, assim, o PicPay ele nasceu com esse propósito de ser focado em pagamento, de resolver aquele problema ali das pessoas de pagamento no começo, mas ao longo do tempo a gente começou a perceber que a gente poderia entregar muito mais valor para as pessoas, valor até de serviços bancários. A gente falou, cara, a gente não é um banco, mas a gente oferece banking para as pessoas. Então eu consigo entregar mais serviços aqui, agregar mais valor para as pessoas e ir mordendo ali um pouco daqueles casos de usos que um banco tradicional oferecia para as pessoas. E aí, avançando no tempo, ao longo dos anos, o que foi acontecendo que a gente se tornou um grande candidato ali no cenário do mercado financeiro brasileiro a ajudar as pessoas a terem mais acesso a serviços financeiros, terem mais acesso a produtos financeiros. Então, o PicPay ele foi abraçando esse mundo financeiro muito mais forte. Hoje, a gente se tornou um ecossistema financeiro, a gente entrega tudo o que é possível fazer com o banco, a gente faz com o PicPay. Então, as pessoas falam, cara, o PicPay é um banco sem ser um banco. A gente faz tudo que um banco consegue fazer e muito mais, porque a gente se tornou um grande ecossistema financeiro. E a gente cresceu muito nesses últimos 4 anos, especialmente durante a pandemia, que a gente ajudou muito o Brasil a passar por isso, ajudando as pessoas a movimentarem dinheiro, que era difícil pegar dinheiro de papel na época, e a gente conseguiu ajudar. Então, a gente está mirando agora, nesse momento pós-crescimento, uma fase de crescimento com rentabilidade. Agora, a gente é uma empresa lucrativa, a gente deu lucro no primeiro semestre desse ano, a gente vai fechar o ano no positivo, e daqui para frente a gente pretende continuar crescendo, porém, com muito mais rentabilidade do que a gente teve até hoje. Entendi. É quase um mantra, né? Que agora as empresas estão seguindo mais esse caminho de rentabilidade, né? Parece que há um tempo atrás ninguém falava de rentabilidade, agora Exatamente. virou um mantra. Há um tempo atrás era crescimento a qualquer custo. É isso. Agora não é mais. É isso. E agora a gente vai mudar um pouquinho a dinâmica do programa, tá? Tem um empreendedor, ele mandou uma pergunta pra gente. Queria uma mentoria sua, um conselho rápido, você topa? Claro. Maravilha. Olá, boa tarde. Sou Isabela Freire, cofundadora da Celi. Nós somos uma empresa de recrutamento e seleção, com foco em entregar processos seletivos assertivos e humanizados. Então, hoje, a minha participação é uma pergunta. Eu gostaria de saber como abordar a cultura empresarial e manter o propósito em uma startup que está crescendo, acelerando bastante, né, e rápido. Quais as práticas, né, de fato, na prática, o que ajudaria a manter a equipe alinhada com os valores e objetivos da empresa? Bom, primeiro que assim, eu acho que isso é um desafio muito grande de toda empresa que está crescendo. Quando você é pequenininho, você, os fundadores, com as primeiras pessoas que você contrata ali, você não precisa falar de cultura porque é um negócio natural, é o ar que todo mundo respira, as pessoas vão ali propagando a cultura, aqueles valores que você acredita de forma muito natural. Só quando começa a crescer e começar a entrar muita gente, você não tem contato mais com todo mundo. Esse é um desafio que a gente viveu, a gente vive até hoje também. E, na minha opinião, o melhor jeito da gente tratar isso é cuidar muito da porta de entrada. A gente tem que garantir que na porta de entrada a gente consiga enxergar ali os traços, os valores, os comportamentos que a gente acredita que são os que vão ajudar a gente a chegar mais na frente. E cultura não tem certo e errado, cada um tem a sua, mas é importante identificar quais são os seus traços, os seus valores e, a partir disso, cuidar da porta da entrada. A porta da entrada é o mais importante. Depois que você contrata e descobre que essa pessoa não tem aderência cultural, o estrago está feito. Ela vai contratar outras pessoas parecidas com ela e, enfim, e aí o estrago está feito até você conseguir reverter isso é mais difícil. Então, minha dica muito simples é cuide da porta de entrada e garanta que as pessoas que estão entrando tenham muita aderência com os valores que você acredita. Entendi. Anderson, muito obrigado pela sua participação aqui no Minute Startup. Espero que você volte, não para contar talvez outros perrengues, mas para contar novas histórias aqui, tá bom? É joia, obrigado, foi um prazer. Maravilha. E se você quiser assistir esse programa novamente ou quiser assistir os outros programas do Neofeed, você pode acessar o nosso site www.neofeed.com.br ou as nossas redes sociais. Os programas vão estar lá. Eu conversei com o Anderson Chamon, cofundador do PicPay. A gente se vê na próxima aqui no Vida de Startup.